Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de maio. O Bovespa apresentou queda de 1,41%, vindo para baixo da mínima da sexta-feira e dentro do que eu tinha já abordado na videoanálise semanal, a última videoanálise. A perda da mínima do pregão anterior reforçaria uma chance maior de ter um movimento estendido aqui de baixo, no gráfico diário, buscando ali uma chance maior de testar suporte mais relevante que eu considero na faixa dos 50 mil pontos a 49.500. O Bovespa foi lá, conseguiu aqui ter alguma recuperação, deixando uma sombra inferior nesse candle. Lá no gráfico 60 minutos a tendência segue de baixa e a última informação é da possibilidade de ter mais um topo descendente. No entanto, se o Ibov abre aqui subindo, para mim até faria sentido se fizesse isso, ou seja, algumas tendências acabam termina ganhando força para baixo, depois não deslancha e depois reverte essa tendência. Poderia ser esse o caso aqui no gráfico intraday, mas de qualquer forma precisa fazer uma sinalização um pouco mais relevante para cima, que seria voltar ali para cima dos 51.400 principalmente, até 51.450 e gerar nova máxima na hora seguinte. Graficamente seria uma representação mais positiva em termos de recuperação. E aqui no gráfico diário a superação da máxima de hoje, 51.716 pontos. O desafio imediato pela frente para um movimento de subida no gráfico diário seria que essa região de fundo anterior, antigo suporte, agora podendo funcionar como resistência na faixa dos 51 mil, por volta de 51.800 pontos. No mini índice eu cheguei a recomendar algumas operações. Primeiramente foi uma operação na ponta compradora, depois de ter dado essa esticada para baixo sem nenhum repique aqui no gráfico de 10 minutos, eu optei por recomendar uma compra aqui nesse nível, na superação da máxima desse candle, só que já tinha ocorrido a superação, ou seja, se voltasse a superar, na expectativa de confirmar um fundo, como aconteceu aqui, e tentar pegar um movimento de subida, um repique de alta no gráfico de 10 minutos, apesar da tendência ser de baixo. No entanto, quando eu estou operando contra a tendência, eu fico muito atento a sinalizações contrárias ao que eu gostaria de ver no gráfico. Então, no candle seguinte, por mais que não tenha batido no stop, por mais que não tenha chegado a perder essa mínima aqui, eu já encerrei a posição comprada, porque no gráfico de menor periodicidade já trouxe uma sinalização negativa em relação a esse fechamento para cima dos 51.515. Então, por esse motivo, eu encerrei a posição com a perda de 0,08%, uma perda pequena, e isso representou uma redução do capital total de 0,07%. Só que na sequência, depois que eu encerrei, se houve uma sinalização negativa em relação ao que eu gostaria de ver para compra, significa dizer que o mercado ainda não está forte para subir ou para ter um repique de alta, ou seja, há uma chance maior ainda de continuar caindo. Depois que fez esse candle aqui, para mim, vamos dizer assim, já ficou pronto para... graficamente ficou pronto para ter um novo movimento para baixo. Por esse motivo eu nem quis mais esperar a perda da mínima desse candle. Já recomendei venda nos 51.460 pontos. 51.460 pontos. Logo depois desse fechamento do candle, eu até tirei o print da tela, eu costumo fazer isso, tirei o print da tela no momento ali que eu já estava fazendo a recomendação da venda. Logo depois da recomendação já começou a andar bem a posição, perdeu essa mínima aqui 51.365, não tinha a mínima noção que ia acontecer um movimento muito forte para baixo, tanto que quando aconteceu uma movimentação muito forte para baixo nos primeiros minutos de operação, e inclusive ultrapassando o objetivo que foi traçado para essa posição, eu já encerrei de imediato a operação. E olha que ainda andou mais do que foi o objetivo da operação. O objetivo traçado para essa posição foi aqui na faixa dos 50.990 pontos. Eu encerrei logo nessa estilingada para baixo nos primeiros minutos, com um ganho de 1,17%, e isso representou no capital total um ganho de 1,02%. Eu sabia o que estava acontecendo, não porque eu não acompanho notícia, não me baseio por notícia. Se eu acompanhasse notícia, se eu soubesse de imediato que ia acontecer essa questão, depois eu fui lá por curiosidade ver o que estava acontecendo, se eu soubesse que iria acontecer, eu nem tinha feito compra aqui, só tinha recomendado venda já desde o início, desde lá de cima. Mas enfim, foi uma operação muito boa em termos de resultado. Depois disso, aí, justamente por curiosidade, fui verificar o que estava acontecendo, a questão do cancelamento do processo de impeachment, enfim. É algo que eu não costumo dar muita importância para o meu processo decisório. Não estou entrando na questão de que isso não seja importante na movimentação do preço. Tanto isso como os fundamentos, seja das empresas, os fundamentos da economia, são importantes justamente, são eles que fazem o mercado andar. Mas de qualquer forma, para o meu perfil, eu cheguei até a comentar que eu ia responder a uma pessoa que acompanha o canal do Telegram. Ele pediu para eu falar a respeito sobre a notícia de hoje, em relação a o que é o impacto disso em relação às ações, em relação aos índices. Olha, sinceramente, não sou a pessoa apropriada para
falar a respeito dessa notícia, o que isso vai impactar nas ações nos índices, porque não sou especialista nisso e isso não faz parte do meu perfil operacional, acompanhar a notícia e me basear em notícia ou em fundamentos para tomar minhas decisões de compra e venda, seja de ações ou do mini índice. Então, assim, não significa dizer que isso não seja importante ou que não funcionam estratégias que sejam só de fundamentos ou estratégias que sejam de análise técnica mais fundamentos, mas o fato principal é, para mim, para o meu perfil, o que faz sentido é eu acompanhar o preço, inclusive aqui nesse gráfico aqui, sem nem olhar indicador, e tentar identificar ao máximo, em cima da análise técnica, em cima de tendência, força do preço, tempo, quais são os pontos mais interessantes de eu tentar pegar os movimentos do preço. Então é isso que me baseia minhas operações. Eu vou continuar assim. Significa dizer que isso vai funcionar também para você ou para as outras pessoas? Não necessariamente, funciona para o meu perfil. Então estou satisfeito com o vasto estudo que eu tenho em relação a isso e não vou defender bandeira aqui de que é melhor do que é pior. O que é mais importante, funciona para mim, se encaixa bem com o meu perfil, e aí cada um tem que avaliar qual o seu perfil e o tanto que está disposto a estudar cada assunto, seja fundamentos ou a parte de análise técnica. Mas vamos ao que interessa. Enfim, PETR4, lembrando, se essa análise está sendo útil para você de alguma forma, está agregando valor para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha aí no YouTube, desde já agradeço a sua audiência. A Petro terminou o dia com queda de 5,95%. Terminou perdendo ali em oscilação as mínimas anteriores de uma região de suporte, terminou batendo em suporte, deixando aqui também um fundo, uma sombra inferior. Diria que menos provável ter um movimento forte para cima, mas enfim, o mercado pode fazer isso e o rompimento aqui para cima dos 10,05 seria uma das chances de arriscar uma compra em cima de PTR4. Se vier algo muito forte aqui para cima, é pouco provável que volte da mesma forma para baixo. Então, seria uma das alternativas de arriscar algum tipo de compra em cima de Petro. Confirmando esse topo aqui descendente, expectativa maior de voltar à região ali dos R$9, uma região de suporte que foi testada no pregão de hoje. Região ali até de fundo anterior, R$9 é esse nível aqui, ó. Então, patamar de suporte para a Petro. Na Vale 5, o dia foi de queda forte de 8,65%, segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, dentro do que a gente já tinha abordado nas análises anteriores, ficava com a expectativa maior de vir aqui fechar essa região de gap, um suporte que eu considero mais relevante na faixa dos R$12,19 a R$12. Significa dizer que ela tem que bater lá para voltar a subir? Não necessariamente. Mas, enfim, o mercado não está gerando nenhuma sinalização positiva para a Vale nesse momento, e esse candle foi bem relevante para baixo. Então eu aguardaria algo mais para se pensar em algum tipo de compra na Vale em termos aí de swing trade. Para CTIP 3, recomendei compra nesse ativo. Alguns papéis ficaram mais para buscar uma compra, só que eu resolvi ser um pouco mais cauteloso, selecionei um papel dentro dos meus critérios. Uma compra na CTIP 3, ela já tinha superado os 41,71, então eu recomendei compra em 41,73, essa compra aqui com stop em 41,04 e objetivo em 43,11. Mas Dalton, e se essa notícia for algo muito negativo para a ação e ela vier aqui muito forte para baixo, não é arriscado você estar comprado? É arriscado, mas enfim, tem stop para isso. Eu não sei para onde o mercado vai. Eu sei que eu tenho uma estratégia a ser cumprida e eu preciso seguir essa estratégia porque isso é que me gera rentabilidade. O que o mercado vai fazer no pregão seguinte, eu não tenho a menor ideia. Mas, dependendo do que ele for fazendo, eu posso tomar minhas ações. Mas tentar antecipar o que realmente o mercado vai fazer ou falar o que ele vai fazer realmente, é só uma perspectiva, mas não necessariamente que ele vai cumprir isso. Por isso que é importante a gestão de risco. Enfim, uma operação que terminou fechando bem, vamos ver se ela dá continuidade a esse movimento aqui de subida. A expectativa é pegar um movimento aqui de subida e que venha buscar um teste ali dos 3 topos ali anteriores na CTIP. Na sequência, Itube 4. Itube 4 também teve um pregão aqui de conseguir romper a máxima do candle anterior, mas está em tendência de baixa, abrindo a possibilidade, se superar a máxima do pregão de hoje, de vir a fechar esse gap. Lembrando que tem uma resistência antes, uma resistência aqui na faixa antigo suporte, na faixa dos R$ 31,13, e depois disso uma região aqui do gap, que é na faixa dos R$ 31,95. Então esse ativo abre a possibilidade de arriscar uma compra, dentro do que ela fez até ali pelo gráfico 60 minutos, seria essa possibilidade de superação aqui dos 30,81. BBAS3 está
com algo parecido, uma formação até de um martelo, possibilidade de também buscar uma compra. Só não falei da BBS3 aqui necessariamente mostrando no gráfico, eu já falei dela na sexta-feira. LRN3, Lojas Renner, fechou o dia aqui praticamente estável, menos 0,19%, dentro do que a gente já tinha falado desse ativo na semana passada, possibilidade de arriscar uma compra, uma formação de fundo, uma das alternativas de entrada, superação dos 20,72, máxima do pregão de hoje. Se supera os 20,72 e não consegue dar continuidade, o mercado vai lá dar uma pancada para baixo e volta para esse nível aqui de suporte que ela vem respeitando, ali em torno, colocar aqui uma linha em torno de 20,40, se vem para baixo, fecha para baixo desse patamar, gera nova mínima, possibilidade de saída dessa posição, sem mesmo necessidade de bater no ponto de stop. Ou seja, porque a expectativa é, depois desse rompimento, ela deveria andar aqui para cima, caminhar para buscar essa região de topo anterior. Enfim, compra de um fundo ascendente em LRN3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso imediato ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.